Queridos marujos, recebemos aqui hoje, fazendo o diário de bordo desse episódio incrível, recebemos a Andréia Ribeiro, coordenadora de sustentabilidade da Associação Comercial de Santos, falei certo? Super certo. E também recebemos o querido Conrado Bertoluzzi, que é diretor executivo da Via Green. Perfeito, Certo? Instituto Via Green. Perfeito. Sabe sobre o que nós falamos? Falamos sobre ESG no Porto, só que não foi greenwashing, não foi, como é que é? Social washing, foi papo prático para você entender como as empresas do Porto já estão se descarbonizando, o que é mudança climática, se é balela ou se não é, o que é o tal do ESG, como que as empresas portuárias já estão acordando para isso, tá? Tem exemplos incríveis, tem exemplos práticos até de eventos. Sabia que dá para descarbonizar um evento? Então, assiste esse episódio que você vai aprender tudinho. Fala, Marujo! Muito bem-vindo a bordo do seu querido e amado podcast. Você, querido seguidor, querido inscrito do nosso canal, muito obrigada pela sua participação, obrigada por cada comentário, cada curtida, cada vez que vocês interagem com a gente, isso faz o nosso conteúdo chegar a mais pessoas e isso é muito importante, não só para nos ajudar, mas também para fazer mais pessoas conhecerem esse conteúdo tão bem feito, humildemente pela nossa equipe, nesse nosso estúdio, que não é baratinho de manter, então por isso eu também quero agradecer que nos ajuda a fazer isso aqui acontecer, que são os nossos queridos patrocinadores, então muito obrigada, querida T2S, se você ainda não conhece, conheça agora mesmo, são mais de 20 anos de experiência desenvolvendo software para o setor portuário, tá? Data Recintos, também nossa apoiadora mais recente aqui do canal, que desenvolve um serviço, né, um software que ajuda os terminais alfandegados a migrarem as informações para a Receita Federal, porque a Receita Federal exige que toda movimentação seja dada satisfação, né, porque senão ela pode até, inclusive, desalfandegar o terminal, e ninguém quer isso. E a nossa querida Logcomex, que trabalha com inteligência de dados e inteligência artificial e Big Data para comércio exterior. Se você precisa de estratégia, conquistar novos mercados, fazer pesquisa por NCM, com vários filtros e IA, conte com a Logcomex, tá? E sabe o que todas essas empresas estão trabalhando hoje? Também com softwares que ajudam a cuidar de uma coisa que todo mundo agora está correndo atrás, porque está tendo uma pressãozinha com a questão do ESG. Por isso, eu trouxe aqui hoje duas pessoas especialistas nessa área, que manjam muito e vão falar tudo pra gente sobre ESG para o setor portuário. Então, muito obrigada, sejam bem-vindos, Andréia Ribeiro e Conrado Bertoluzzi. Perfeito. Oh, acertei! Fiquei com medo de trocar as letras ali. Bem-vindos a bordo, muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Obrigado pelo convite, é um prazer. Primeiro podcast, não, né? Ela já é apresentadora, inclusive. Pois é. Não é o primeiro, mas eu tô me sentindo estranha do lado de cá hoje. Faz tempo que eu tô do outro lado. Então, o estado é diferente. Falei, nossa, tá diferente. Que legal. E o teu, primeiro? Não. Acho que é o segundo. O segundo. É. Primeiro foi com ela, né? Não, o podcast foi outro, né? Você foi no Acesso na TV. Isso. Ah, legal. Então explica pra galera que não conhece um pouquinho da jornada de vocês. Pode tirar no Paro Ímpar, ver quem começa primeiro. Quero conhecer vocês pra saber. Eles vão tirar mesmo, igual a gente assim. Ganhou. Então você começa. Gente, amigo, né? Então, conta um pouquinho, André, como que você foi parar nessa área, trabalhando agora com ESG, na Associação Comercial, certo? Certo. O que você já trabalhou na vida e como é que você veio parar nessa área? Conta pra gente. Vamos lá, vamos voltar lá na Barranca do Rio. Eu sou nascida em São José do Rio Preto. Não sou caiçara, por incrível que pareça. Mas eu já moro aqui na Baixada há mais de 20 anos. Eu sou bióloga de formação. Que legal. E sendo bióloga, no desenvolver mesmo da faculdade, eu queria salvar o planeta. É uma ambição simples, né? Sim, bem tranquila. super tranquila. Uhum. E quando eu quis salvar o planeta, eu pensei assim, como que eu vou salvar o planeta, né? Eu gosto muito de bicho, gosto muito de planta, gosto muito da interação entre eles. Então, eu gostava de zoologia, gostava de botânica e gostava de ecologia. Meu Deus. Eu não consegui resolver. Eu fiz, na verdade, iniciação científica nas 3. Uau. Mas aí, nesse caminho, eu conheci normas. E aí que eu fui entender e conhecer o que era gestão ambiental. E faz tempo isso, não importa o quanto. Ninguém faz conta. Não precisamos de dar. Então, na gestão ambiental é que eu descobri o caminho de falar com pessoas, né? E de trabalhar com pessoas em relação ao meio ambiente. Então, como bióloga, eu fui me especializando em gestão ambiental. E a minha primeira experiência profissional foi no sistema Petrobras. Então, muito novinha, eu entrei na Petrobras. Nossa. Com 20 anos, eu entrei na Petrobras, trabalhei na Petrobras de Cubatão.
E lá foi a minha segunda faculdade, meu mestrado, meu doutorado profissional. É assim, é uma bagagem muito boa mesmo, profissional, que eu adquiri. Tenho saudades, por que não dizer? Porque realmente eu aprendi demais. O sistema Petrobras é muito completo. E ali é que eu entendi o que era fazer sustentabilidade. Então, nesses 11 anos de carreira no sistema Petrobras, chegou um momento que eu quis sair porque eu queria conhecer o porto. Uau, jura? Eu queria ser uma bióloga no porto. Gente, que legal. De verdade. Então, aí eu fui me especializar como auditora das normas ISO para chegar no porto. E assim, eu fui galgando esses degraus e aí cheguei no porto. Então, no porto, eu passei por alguns terminais. Eu estive do lado de lá, né? Estive como realmente responsável operacional em alguns dos terminais, trabalhando na área ambiental e de sustentabilidade. E nesse caminho, eu fui parar na associação comercial. Então, num momento muito complexo de vida, especificamente, que eu estava num afastamento por uma cirurgia, eu fui fazer um trabalho na CS de coração, voluntário, e eu não saí mais. Que legal. E ali a gente formou o Comitê de Sustentabilidade da Associação Comercial. A gestão atual da Associação Comercial, agora a gente já pula para falar de Associação Comercial mesmo, porque é o momento, né? Sim. A gestão atual da Associação Comercial é extremamente comprometida com sustentabilidade. E veio com essa proposta realmente de fazer isso ser um canal ali dentro. Então, foi a oportunidade. E ali acabou que eu fui a profissional que já estava envolvida. Então, quando a gente formou, né, o Comitê de Sustentabilidade, começaram a surgir as oportunidades. E as associadas vendo aquele caminho ali dentro, né? Sim. Então, assim, a gente assinou o Manifesto ESG do Porto, a gente começou a ter ações internas que se desdobravam para as associadas. Legal. Enfim, então aquele começo da bióloga Sim. lá atrás começou a fazer total Todo sentido. Porque aí a gente já tinha o know-how de indústria, já tinha, né, a necessidade das empresas de procurar o ESG, de procurar as métricas de sustentabilidade para realmente fazer na prática. Então, é assim que viemos parar na Associação Comercial, Legal. com a oportunidade e as portas abertas que a CS tem, né? Sim. E realmente adotou o tema, e ainda bem que era eu que estava ali, Exatamente. porque é apaixonante, né, o que a CS promove dentro de Santos. Enfim, então Perfeito. estou no lugar certo na hora... Estava no lugar certo na hora certa. Exato. E combina com a tua missão de vida, vamos dizer assim. Muito. Mudar o mundo. Mas eu não lembro quem foi que falou isso, não lembro de ouvir essa frase, mas a gente não muda o mundo, a gente muda as pessoas, né? E as pessoas mudam o mundo. Então são as ações que a gente vai impactando aí com exemplos, inclusive, que as pessoas vão mudando de hábitos e isso vai impactando menos o meio ambiente, né? E a liberdade que a CS dá para que a gente trabalhe, para que o comitê atue, né? Assim, realmente quando a gente fala portas abertas, é resolver os problemas da sociedade civil, é resolver os problemas dos empresários de Santos. Então, é satisfatório, é um trabalho gostoso de desenvolver. Que legal. E hoje você atua no setor de sustentabilidade, especificamente. A gente coordena o Comitê de Sustentabilidade da Associação Comercial. Legal. E lá rolam muitas ações, muitas palestras, né? Workshop, eventos. Sim, o que a gente consegue fazer? Atender as associadas. Associadas, grande porcentagem em terminais portuários. O que não é terminal portuário? Depende do porto. Porque ali nós temos as grandes exportadoras de café, né? Nós somos a classificação do café. Outras associadas, como a própria Instituto Via Green, que o Conrado representa, é um instituto totalmente voltado às questões climáticas. Então, a gente faz uma parceria com uma associada aqui, resolve um problema de outra associada ali. São conexões tão ricas que dentro de casa a gente resolve os problemas. Então, a gente acaba atuando como realmente conexão. E é satisfatório, porque você vê o resultado dentro dos terminais, você vê o resultado dentro das associadas não terminais. A gente gera o exemplo. Aí, associadas que não tem nada a ver com os assuntos portuários, se interessa, fala...
poxa, eu também posso fazer. Como que eu posso fazer parte disso? Então, uma das ferramentas que a gente proporciona é vamos dizer assim, uma petit consultoria de ESG, para que a gente estimule o start disso. Sim. E depois a gente indica boas outras consultorias de temas específicos. E assim a gente consegue transformar realmente empresas e empresários em Santos. Que legal. E na Baixada, né? Porque Sim, a impacta gente toda a região, não tem só empresas especificamente santistas, né? Perfeito, obrigada, adorei. Já foi uma mini aula, né? Já. Sai desembestada, dá umas cortadas, tá? E o Conrado? Quem é o Conrado na fila do pão do Porto? Conrado na parar, fila do sabe? pão do Porto. Bom, eu tenho... Bom, eu vou aproveitar que o tema é ESG e também vou fazer minha descrição, então, né? Para quem está nos ouvindo. Eu tenho 40 anos, 1,88 m, cabelos castanhos. É importante a gente adotar essa Legal, prática verdade, também, né? verdade. Me Fica perdoe a falha aí. uma dica aí para os próximos. Eu acho que isso é Verdade, bacana. Conrado. Sim. E, bom, o Conrado é advogado, mas há aproximadamente 15 anos trabalha com sustentabilidade. Antes desse tema ESG ganhar evidência, né? Que é uma sigla em inglês, a gente vai falar, acho que mais disso, né? Mas a sustentabilidade, eu já venho trabalhando focado em setor de logística e transporte já há 15 anos. Então, eu tinha acabado de me formar em Direito, atuava como advogado e surgiu uma oportunidade de representar uma empresa americana aqui no Brasil para desenvolver projetos de crédito de carbono. Uau, que Bem legal. específico, eu não conhecia nada disso. Faz muito tempo isso. Faz um tempinho, 2009. Foi em 2009. Olha, E na época o protocolo de Kyoto estava ainda vigente, né? A gente tinha um mercado aquecido de créditos de carbono. Depois a gente pode entrar mais nesse detalhe. Então fazia sentido desenvolver projetos aqui no Brasil para vender esses créditos para quem precisava comprar e atingir suas metas e seus compromissos firmados lá no protocolo de Kyoto. Foi uma oportunidade, eu aprendi, gostei do tema, fui me desenvolvendo. Nessa época eu não morava mais em Santos, depois eu voltei para Santos e direcionei o meu trabalho para a área de logística e transporte. Então começou ali um trabalho de abordar as empresas para falar sobre isso. Muito difícil, não tive muito sucesso ali, né? Na ocasião, ninguém queria falar sobre isso, porque o tema ainda era muito abstrato para muita gente, né? Então, eu costumo falar que também a pandemia, ela potencializou, tirando a parte toda ruim, né? Mas ela também, para essa agenda, ela foi importante, porque deu trouxe para evidência, assim, evidenciou-se muita coisa que as empresas negligenciavam, né? E que agora está cada vez mais na pauta, e esse é o trabalho que a gente faz. Então, além da questão também das mudanças climáticas, né? Que está relacionada ao carbono, quando a gente fala de ESG, ou sustentabilidade corporativa, é muito amplo, né? A gente tem a questão social, a questão ambiental, que não envolve só mudanças climáticas, e como que qual é a governança da empresa para lidar com tudo isso, como ela está estruturada. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, ajudando as empresas, e eu fundei o Instituto Via Green, né? Então, já há 15 anos atendendo empresas de diversos setores. No início era focado em logística e transporte, hoje a gente atende empresas de diversos segmentos, né? E foi importante essa aproximação com a associação comercial, pegando o gancho do que a Andrea falou, porque a pandemia, ela possibilitou também, né? Acho que todo mundo acompanhou isso de todos os negócios, a videochamada, né? A gente manda o link, entra na reunião, manda o link. Então, aquele deslocamento que a gente fazia, nossa, eu marcava a reunião, tinha que ir para São Paulo, falar com o estagiário, para depois voltar na semana seguinte, falar com o analista, para depois falar não sei o quê. Então, hoje a gente manda o link e faz a reunião do escritório, de casa. Fazer 3 reuniões no tempo de... Isso ajudou muito. Menos deslocamento, menos emissão de CO2. E então, assim, isso possibilitou a gente conseguir
ajudar empresas de diversos outros locais. Legal. Só que a gente não estava fazendo, nós não estávamos fazendo um trabalho aqui em Santos. Então a aproximação com a associação comercial também foi importante nesse sentido. Hoje a gente já atende muitas empresas aqui do Porto, né? E ainda tem aí um universo aí para a gente desenvolver trabalhos. Com certeza. Né? Tem muita empresa Então que nem isso. sabe por onde começar, né? Nem sabe. Tem. E aí o Instituto Via Green, ele ajuda as empresas a estruturarem, é isso? É isso, a gente As ações. a gente tem um braço de consultoria e a gente tem um programa chamado VGP, que é um programa contínuo. É um programa estruturado onde a gente pega na mão mesmo e ajuda a empresa ao longo dessa jornada, né? Então, tanto nas questões regulatórias, o que ela precisa atender, seus relatórios de sustentabilidade, os seus inventários de emissões de gases de efeito estufa, que é um primeiro passo para qualquer ação relacionada a mudanças climáticas, esses trabalhos de consultoria, mapeamento, então é o nosso dia a dia lá. Legal, perfeito. Gente, eu vou aproveitar que a gente está nesse assunto, vocês já deram uma pincelada, né, do ESG nas mudanças climáticas. Tem umas perguntinhas aqui dos nossos queridos seguidores, e tem uma galera que é meio polêmica, né? Não Meu só aqui, Deus. mas até em sala de aula, quando eu falo desse assunto, sempre tem um iluminado, para não falar outra coisa, que fala, professora, isso é balela. Aquecimento global não existe, parem de falar disso. Não vamos parar. Não vamos parar. Desculpa, você muda de canal. Quer dizer, muda não, continua aqui. Xinga a gente nos comentários, xinga bastante. É americano esse aluno? É americano? Sem querer trazer viés, mas muitas vezes... Ele mora no Alasca e não tá passando calor. Eu tive um que... entendeu? É balela, eu tô aqui no Alasca, não tá calor, né? Tipo isso. Então explica pra galera o que é emergência climática, mudança climática, porque tem gente que fala, sempre teve enchente, sempre teve... Isso daí não é novidade, Santos sempre encheu na zona noroeste. Como que a gente explica para esse povo que tá diferente? Não é o normal isso que a gente tá vivendo. Eu fiz a brincadeira se ele era americano, porque as declarações do Trump vão nessa linha, exatamente, né? Uma ocasião, acho que no primeiro mandato dele, um frio extremo nos Estados Unidos, ele falou, cadê o aquecimento global? Então, foi uma declaração, né? Porque, na verdade, é exatamente isso. Aquecimento global, ele desencadeia uma alteração climática nos dois opostos, né? Tanto muito frio quanto muito calor. Os então, extremos, os extremos. Ele potencializa os extremos. Exato. Então, é um desequilíbrio, né? A gente diz que hoje a gente já consegue perceber que não temos mais as 4 estações do ano definidas, né? Num dia só, né? E isso é muito real, assim, não é uma coisa, futuras gerações, alguém vai enxergar isso lá na frente? Não, a gente já enxerga isso, né? Sim. Mas só para responder de forma mais objetiva, o que, de fato, quem traz essas informações não estão completamente errados de dizer que já aconteceu antes. O problema é que cada vez mais isso acontece de forma mais intensa e mais frequente. Então, essas duas palavras que definem, acho que essa resposta, porque cada vez está mais intenso, e aí a gente já não está falando mais em reduzir emissões, a gente está falando de se adaptar, porque já é uma realidade, como nós nos adaptamos, né? Como as cidades se adaptam para esse novo cenário de clima, né? De ondas de calor, de frios, de ventos, né? Chuva. Então, isso está cada vez mais intenso e mais frequente. Então, esse é o ponto que essa é a forma de contrapor esse argumento aí desse comentário, né? Do pinguim que mora lá no iglu. Ele não está sentindo calor, não. né? É por isso que ele está falando. Quer complementar, André? Pois é. É assim, aulinha de biologia, né? Aí, agora sim. O planeta está desestabilizado. Então, as estações do ano não estão demarcadas. Nós temos dias de frio no calor, nós temos dia de calor intenso no inverno, enfim. Eu lembro, fazendo Não tá. parênteses aí, eu lembro quando eu era pequena, não que estivesse muito diferente, mas eu lembro da minha mãe, eu lembro dessa cena. Época de inverno, ela pegava todas as roupas de calor, botava numa sacola, botava em cima do guarda-roupa. Descia as roupas de frio, botava tudo pra lavar, porque estamos numa cidade úmida com cheiro de mofo, né? Botava tudo pra lavar e eu ficava com o guarda-roupa só com roupa de frio. Então, tipo assim, eu lembro dessa cena, tipo, o frio era frio, o calor era calor. Hoje não tem mais isso. Então, existem, os cientistas climáticos trazem alguns pontos cruciais de desestabilização do planeta. Crescimento populacional. Então, há 1 ano atrás não tínhamos a quantidade de pessoas que temos hoje. Há 1 minuto atrás não tínhamos a quantidade de pessoas que temos hoje.
a ocupação do planeta. Quando a gente olha a Terra de cima, o que você vê? Você vê terra ou você vê água? Mais água do que terra. Né? Então, assim, nós temos uma grande porcentagem de água. Essa grande porcentagem de água é salgada. Então, ela não está própria ao consumo humano, ela não está própria para as operações industriais, né? A água do oceano. Sim. Beleza. Quando a gente aquece o planeta, a gente aquece tudo, inclusive o oceano, que está com febre. Palavras de professor Dr. Ronaldo Cristofoletti, Olha. né? O oceano está com febre. Caramba. E isso desestabiliza muito a estrutura natural do planeta. Eu ouvi alguém falando, fazendo uma pesquisa dessas de rua, perguntando o que é o pulmão do mundo? E aí muita gente respondia Amazônia, né? E alguém falou, não é Amazônia, você não vai adivinhar o que é. É real esse vídeo? É real. O pulmão do mundo tá nas águas. O oceano, os corais, a Amazônia tem a importância dela fundamental. Sim. Não é desconsiderando, é considerando muito os dois. Exato. Então, os hábitats diversos precisam ser preservados, sim, porque desestabiliza. Não adianta a gente ter muito morcego e ter pouca abelha. Tem que ter o suficiente dos dois. Sim. Então, assim, é a teia mesmo. Lembra daquela estrutura que a gente estudou na escola? Aquilo é fato. Aquilo é a organização da natureza. E nós fazemos parte dela. Pelo menos deveríamos, né? Sim. Então, ninguém preda nós. A gente não tem um predador. Nós somos os predadores. Então, vamos fazer uma continha aqui. Aumentou a população. Aumentou a capacidade da gente ocupar os espaços terrestres. Aumentou o despejo de tudo que a gente consome e gera de poluição. A conta não fecha. E faz tempo que a conta não fecha. Sim. Como faz tempo que a conta não fecha, isso vem se acumulando. Então, nós estamos com a temperatura, sim, mais alta. Nós estamos com os nossos aquíferos com água doce e potável completamente sobrecarregados. Nós estamos com o oceano aquecido, evaporando mais, derretendo gelo. Então, assim, só não vê quem tapa os olhos. Só não ouve quem tapa os ouvidos. Sim. Isso não é conversa de ambientalista maluco. Isso é fato de científico. Exato. Constatado. Inclusive, tem um cálculo, né, do dia da sobrecarga da Terra que sempre dá no meio do ano, mais ou menos, né? Sim. Ou seja, é como se fosse o cartão de crédito, né? Você estourou todo o seu limite Isso. no meio do ano. Dali pra Isso. frente tá no vermelho. Tipo, é como se a natureza... Até o meio do ano a gente tá consumindo que a natureza consegue refabricar, né? Dali pra frente a natureza já não consegue mais. Então, a gente precisaria de outro planeta pra conseguir, mas não temos, só temos esse. E é, assim, não sei se eu vou sair um pouco do contexto, mas o que me chateia é ver isso acontecendo, assim, essa desinformação, né? Nós estamos numa cidade litorânea que tem o maior porto da América Latina. Então, assim, não dá para Santos negar a emergência climática. A gente vê na maré, a gente vê nas enchentes frequentes, violentas, ocupações irregulares cada vez maiores, que são problemas sociais, que geram problemas ambientais. Ninguém quer morar em péssimas condições. As pessoas vão por falta de alternativa, por falta de conhecimento de que aquilo pode ser perigoso para a própria vida, pode ser não saudável. Sim. Então, assim, e aí que fica a nossa responsabilidade, né, como associação comercial, de cutucar a cultura oceânica para essas empresas todas que a gente tem influência. Porque é a década do oceano perante a ONU. Sim. A Agenda 2030 prevê que estamos na década do oceano. Ele está fortemente impactado pela emergência climática. Nós dependemos dele. O oceano poluído, destruído, não é navegável. A Logcomex, a Data Recintos, a T2S não vai ter o trabalho dela. Então, é um envolvimento gigantesco, né? Então, a gente promove isso para que as pequenas alternativas realmente aconteçam. Tudo funciona. O que eu fizer em casa, o que o Conrado fizer em casa, o que você fizer em casa, o que os seus alunos fizerem em casa, o que o iluminado que duvida de tudo isso fizer em casa, né? E aí as empresas, né? Elas têm os fatores regulatórios, elas vão ter que cumprir. Então,
é exercício e tarefa para todo mundo. A lição de casa todo mundo tem que fazer. Oh. Cada copinho, cada tampinha, cada coisinha Tudo que a gente coloca tudo no tem lugar seu certo peso. vai fazer diferença. Tudo tem seu peso. E aí surgiu o tal do ESG. Vamos tentar explicar pra galera que ainda não entendeu, né? Vamos. Se não entendeu, o pessoal tá meio atrasado. Mas enfim, o que é esse raio desse ESG? Como que surgiu o manifesto ESG, né? Então, vamos do lá. Porto e como que o Porto tá lidando com isso. O ESG é uma estrutura de... Eu gosto de explicar dessa forma, tá? Vamos lá. Eu entendo ser didático assim, aí você me complementa se eu falar alguma groselha. ESG é antigo, não é de hoje, tá? O ESG são as práticas, as estratégias de sustentabilidade, porque sustentabilidade não é só focada em meio ambiente. Muito se engana, né? Quem pensa que é só plantar árvore e fechar a torneira. Sustentabilidade, quando a gente fala, você ainda deu o exemplo do cartão de crédito. É sustentável eu consumir mais no meu cartão de crédito do que eu ganho? Exatamente. Então, a sustentabilidade do meu orçamento é eu viver com aquilo que eu ganho, né? Eu gastar menos do que eu ganho. Então, o ESG veio muito do mercado financeiro. E isso não é da agora, tá? Já faz tempo que isso circula. Porém, contudo, todavia, popularizou, né? E acabou que ficou... o setor de sustentabilidade se apropriou, né, dessa sigla Environmental, Social and Governance. Então, é a tríplice, né? Meio ambiente, o social e a governança. Então, o que eu faço de práticas ambientais adequadas, como que eu atualizo isso dentro do social, porque não tem como falar de meio ambiente sem falar de pessoas. Pessoas vivem e são completamente dependentes de recurso natural. Não há ninguém nos ouvindo aqui hoje que não beba água, que não respire oxigênio. Então, depende de recurso natural. E a governança é a estrutura legalizada de tudo isso, é a comprovação do que eu faço, do que eu falo, eu faço, né? Vamos dizer, é a parte regulatória adequada, é a cultura estabelecida. Então, quando essas 3 letras trabalham em sinergia, você tem uma condição sustentável. Estamos falando, sim, de dinheiro. Dinheiro é extremamente importante. Ele financia, é recurso. E quando você não tem desperdício, você economiza dinheiro. Eu queria que você falasse isso, porque muita gente acha que ESG, eu vou ter que investir. Vai custar quanto? Não, você vai investir no seu futuro. Então, assim, hoje, não investir em sustentabilidade, não ter estrutura de ESG, é jogar dinheiro fora. Exato. Inclusive, a gente teve um episódio aqui com a Fabiana Gonçalves. Maravilha. Aí, ó. Que bom, fiquei até com medo agora. Da Unimar, né? Agente marítimo. Nossa associada. Exatamente. E ela deu vários exemplos, inclusive ela trouxe números do quanto eles economizaram. Então, assim, você vai ter que investir no comecinho? Vai, mas comparando com o que você vai economizar, tanto de questão financeira quanto de impacto social que você vai causar com a família dos funcionários, com a comunidade do entorno, e ambientalmente, vai valer a pena. Né? Já que você citou Fabi, é um dos nossos casos de sucesso como associada em ESG. A estrutura administrativa da Unimar poderia muito bem se posicionar como nós impactamos pouco, e eles não se acomodaram nessa ideia. E fizeram realmente a diferença numa estrutura simples, porém não simplista. Então, assim, o trabalho da Fabi, o trabalho que a Unimar desempenha é realmente exemplo. Tá? Eu trato como realmente um exemplo positivo. Legal. De verdade. E aí, só para complementar dessa questão de cultura, né? Eu vejo, assim, a importância da gente estar em alguns lugares. A associação comercial, com o papel dela de representar a sociedade civil, hoje nós estamos com a presidência do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, olha que oportunidade de levar um outro olhar para o Conselho, né? De que a sociedade civil pode estar de braço dado com o Porto, com as empresas. Aí, trazendo a questão do ESG do Porto. O Porto... eu já estive do lado de lá como uma pessoa responsável dentro de um terminal. Então, eu já vi a autoridade portuária que fiscaliza
monitora e trata, né, das questões de sustentabilidade do porto como uma fiscal por muito tempo. E isso mudou. Isso mudou radicalmente para melhor. Então, a autoridade portuária estabeleceu outra conduta para este tema. Hoje, ela atua com o Manifesto ESG do Porto. Então, muitas das nossas associadas terminais portuários adentraram ao Manifesto ESG do Porto. Como é que funciona? Porque alguém perguntou também como aplicar o ESG no Porto e o que é esse tal de Manifesto ESG. Perfeito. Como aplicar o ESG no Porto? Cada empresa tem que se conhecer bem. Tem que fazer inventário de carbono. Tem que fazer o seu... Aí ele ajuda nisso. Aí, só ligar para o Instituto Via Green. Tem que se conhecer, tem que se diagnosticar. Tem que atender o regulatório básico, né? E qualquer uma dos terminais alfandegados, né, dentro do Porto Organizado de Santos, pode, né, se candidatar e entrar dentro do Manifesto ESG da Autoridade Portuária. Porque ali é um ambiente seguro de troca e parceria. Certo. A Autoridade Portuária tirou essa roupa de fiscalização e vestiu a capa da parceria e pegou na mão de quem faz as operações diariamente. Então, a riqueza e o quanto evoluiu nesse tema, e a gente ainda está atrasado, porque nós temos uma brutalidade de operações a serem corrigidas, né? A gente tem muito a descarbonizar, que aí o Conrado pode complementar isso com maior propriedade do que eu. A gente tem muito a descarbonizar, a gente tem muito a despoluir, mas eu vejo que trilhou rapidamente um caminho que ficou muito tempo parado. Então, assim, dos últimos 5 anos, esse movimento tem sido positivo, tem sido desvelador, sabe? Quando desvela a verdade, hoje a gente sabe que isso precisa ser feito. Sim. Então, por isso que... tem requisitos para as empresas portuárias que quiserem aderir ao manifesto? Como é que funciona? Tem. O caminho é solicitar a autoridade portuária a entrada no manifesto, e aí o rito é acompanhado, né, pelo conselho do manifesto, tá? Então, não é o fim do mundo. E ali, você tem as empresas apoiadoras, até o Instituto Via Green faz parte também do manifesto. Além de associada, está no manifesto para justamente dar suporte. Legal. E outras consultorias também de outras temáticas que são extremamente importantes. Então, assim, não tá tudo perdido. Sim. Você tem onde buscar informação. E a oportunidade está aí. Então, assim, nós como associação comercial, a gente teve, né, no mês passado, a Semana do Meio Ambiente. A autoridade portuária foi disruptiva em fazer um dia do meio ambiente com as portas abertas à sociedade. Isso nunca aconteceu. Isso foi inédito. Então, nesse momento, o que eu levei lá de representatividade da palavra da CS? Nós temos aqui a responsabilidade de continuar cutucando para que essa locomotiva não pare, para que essa mudança transformadora seja efetiva e entre na veia e deixe de ser, será que eu faço? Será que é uma opção? Não, é cultural. Sim. Então, assim, quando a gente tem, assim, a cultura estabelecida, não dói, né, fazer. Agora, até um exemplo que você dá, que eu acho bacana, né? Será que eu vou precisar fazer inventário de carbono? O imposto de renda você tem que declarar, né? Olha aí. Deixa eu aproveitar esse gancho. Pega esse gancho, que esse gancho é bom. Porque, assim, tem gente confundindo com crédito de carbono. E, assim, inventário... Quem estuda logística, quem foi meu aluno, aprendeu a fazer inventário de logística das peças, dos insumos, do estoque, etc. Agora, inventário de carbono, como é que é? Vou contar as partículas de ar, como funciona o inventário de carbono, ainda mais para as empresas portuárias, como que elas podem... Então, é assim... Vamos lá, eu só estava ouvindo a Andrea falar que é tanta coisa... Uma mistureira, né? Não, mas é que realmente, assim, o ESG é amplo,
Aí dentro do E, que é ambiental, a gente tem vários temas. Muita coisa. Água, resíduos, efluentes, energia, emissões. Dentro dessa caixinha emissões, a gente tem emissões de material particulado, Sim. né? Também CO. conhecido como poeira, né? Eu adoro quando o pessoal fala emissão de material particulado suspenso, vulgo poeira. Tá? Que é um problema, danos respiratórios, né? Danos para a saúde. Os governos gastam muito dinheiro até com saúde pública e muitas doenças respiratórias associadas a isso. E a gente tem os gases de efeito estufa, que são os gases que potencializam o aquecimento global, que é disso que a gente está falando, mudanças climáticas. Sim. Então, esse inventário é o primeiro passo de tudo. Então, qual é o remédio se eu não sei a doença? Qual que é o meu plano de ação se eu não sei, não fiz um diagnóstico? Então, inventário lê-se diagnóstico. Então, é fazer um diagnóstico de quanto que a empresa está emitindo de gases de efeito estufa. Isso normalmente é feito anualmente, né? Você tem que entregar, como a analogia que eu costumo fazer, como todo mundo tem que entregar o imposto de renda sempre no começo do ano referente ao ano anterior, o inventário segue a mesma dinâmica, você tem que entregar o inventário no começo do ano, fazendo menção ao período de janeiro a dezembro do ano passado. Né? Esse inventário nós olhamos para as emissões diretas e indiretas. O que é isso? Então, por exemplo, eu tenho uma frota de veículos, estou queimando combustível, os veículos são meus. Isso entra no cálculo, nessa queima de combustível que vai emitir gases de efeito estufa, isso entra no meu escopo 1, que são as emissões diretas do meu inventário, né, da minha empresa. Se eu tenho um gerador, se eu tenho tratamento de resíduos interno, de efluentes, se eu tenho gases refrigerantes, né, isso entra na gás de cozinha, na estrutura da empresa, isso entra como emissão direta dentro do meu inventário. Sim. As emissões indiretas é o restante, é da porta para fora. Então, os colaboradores que vão trabalhar, eles vão de transporte público, vão de moto, vão de carro. Esse cálculo também é feito. Viagens a negócios, um executivo que vai fazer uma reunião, ele vai de avião. Os resíduos que são enviados para um aterro sanitário, lá ele vai se decompor, vai virar metano, é um gás de efeito estufa, ou não é sua responsabilidade? Não foi você que gerou o resíduo e que mandou para um aterro sanitário? Lá ele vai, né? Então, assim, o escopo 3, que são as emissões indiretas, é muito abrangente. Você pode considerar o transporte que você contratou. A frota não é sua, você contratou um terceiro para executar esse transporte. Esse transporte vai emitir, isso você tem que calcular, porque isso faz parte do seu inventário. Ou você comprou algum produto, esse produto chegou na tua empresa de alguma forma. Você também consegue calcular esse deslocamento, esse transporte, isso entra também no seu inventário. Então, só a partir disso que você vai entender aonde estão meus pontos de atenção? Onde estão meus pontos de atenção? Onde que eu emito mais aqui? O que eu posso fazer? Isso vai subsidiar uma estratégia de descarbonização. Adianta eu investir muito recurso aqui, sendo que essa não é a minha principal fonte? Né? Então, tem empresa vendendo um monte de coisa só no discurso e nem o inventário bem feito faz, ou sequer faz. Né? Então, você tem... O famoso greenwashing, né? É o famoso greenwashing. Esse jargão, né? Greenwashing, social washing, agora também estão falando, é você falar que faz e na prática não condiz com a realidade, né? Legal. Explica esse exemplo aí do greenwashing. O que é o greenwashing? O que é o social... Bom, vou dar um exemplo de greenwashing. A empresa tem 500 caminhões, vamos falar aqui, trazer para o porto aqui. A empresa tem 500 caminhões, aí ele compra um veículo, a GNV, aí sai o CEO da empresa de braço cruzado na foto no LinkedIn, falando a empresa está descarbonizando suas operações. Ou seja, ele tem um de 500 e ainda é um veículo que vai... circula aqui e o outro circula o Brasil inteiro. Passa a maior parte na manutenção e... Então, isso, por exemplo, é um problema sério, reputacional, inclusive. Então, a gente está vivendo uma era de transparência. Hoje em dia, todo mundo consegue acessar tudo.
né? Não tem mais espaço para isso. E é um tiro no pé. Então você tem que ter muito cuidado como você se comunica, as narrativas que a empresa coloca para o mercado, porque isso pode se voltar contra você, né? Então, se é para fazer, tem que fazer direito, tem que fazer algo legítimo. É mais bonito ter de repente, uma meta menos ambiciosa, mais exequível, do que você sair publicando que vai fazer acontecer, e às vezes não tem nem tecnologia disponível para que aquilo aconteça. Sim. Porque realmente a gente também fica refém de algumas tecnologias que são alheias à minha vontade de fazer, né? Já entrando ainda também em alguns exemplos, que é um dos caminhos, né, de descarbonização, a emissão dos navios, quando atracados, né? Você ter lá o OPS, que é um Onshore Power Supply, que é a famosa tomadinha, né? Então você colocar, só que o que adianta o navio vir com essa possibilidade de plugar e ser alimentado por energia elétrica. Para ele não precisar ficar queimando combustível de energia. Se o terminal não tem, ou o inverso, o que adianta o terminal investir nessa estrutura se o navio não vem preparado? Então, às vezes a empresa quer fazer, mas ainda não consegue, ou não consegue atingir o resultado porque ainda depende de outras questões, né? Mas essa é uma solução boa, ainda mais para o Brasil, que tem uma matriz energética limpa, né? E a gente consegue descarbonizar olhando para isso. Né? Mas tem várias formas, tem que ser analisado. O primeiro passo é fazer esse inventário. Isso. Depois começar a fazer descarbonização. Eu fiquei curiosa uma coisa. Você já fez muitas consultorias desse tipo, né? Você faz eu faria com certeza, minha cara, fazer um tipo PowerPoint, falar, sua empresa emite X toneladas, isso aqui equivale a X árvores que você derruba. Sei lá, alguma coisa assim impactante, vocês fazem? Um PowerPoint desse pra pessoa, não, eu sou tão malvado assim. Eu vou pegar essa dica, viu? Eu não costumo fazer, mas é um choque mesmo de realidade quando você tangibiliza isso, né? Eu faço com os alunos aquela pegada ecológica, aquele site que você responde um monte de perguntinha, aí dele calcula quantos planetas você precisa pra continuar com o estilo de vida que você tem. Os alunos saem chocados, porque eles fazem preenche perguntinha simples, né? O que você come no almoço? Você vai pra casa como? Você vai pra escola como? Nanana. Preenche ali, e aí daqui a pouco você precisa de 5 planetas. Tem um aluno que deu 18 planetas. Eu falei, gente do céu! Basta fazer uma viagem aérea no ano, você já era. precisa de uns 3 planetinhas. Semana que vem, se Deus quiser. Já não sei mais. É por isso que a Greta só anda de navio, né? Eu admiro, né? Aí entra a questão, mecanismo de compensação, que também não pode ser o único. Então, por exemplo, você ser carbono neutro, né? Você faz o seu inventário e você pode compensar com créditos de carbono. O que é isso? Eu estou apoiando projetos que estão conseguindo descarbonizar, né, para compensar a minha emissão. Já que eu tive que emitir, não teve jeito, né? Só que olha aí, se você só fizer isso, basta. A empresa que simplesmente eu faço a conta, cheguei num número e compenso. Eu pago, assino o cheque. Nós temos esse trabalho lá, a gente tem mapeado vários projetos super de impacto positivo, né? Que precisam desses apoios, mas se a empresa não tiver de fato um trabalho sendo realizado para reduzir o que ela puder, né? Porque esse conceito, outras formas de fazer aquilo sem impactar tanto. Esse conceito de compensação é um conceito que precisa ser encarado assim: eu vou compensar as minhas emissões inevitáveis. Essa frasezinha ela é importante. Compensar as emissões inevitáveis. O que é evitável? Então, o que eu posso fazer, né? Às vezes, uma ação que demanda um recurso muito alto é inevitável no momento, né? Ou inevitável porque não existe, como eu falei, uma tecnologia que vai resolver. Ou operacionalmente é inviável. Até existe, mas operacionalmente não é viável. Então, é isso. Enquanto você não consegue descarbonizar, você pode apoiar projetos que estão conseguindo. Então, se você pode viajar tranquila, só depois fazer o cálculo. De alguma forma. A gente compensa. Quantas árvores eu tenho que plantar, tipo isso, né? A gente compensa para você. Ver o quanto de oceano que você não pode mais poluir. Tá vendo? E aí, como é que funciona com as empresas que querem fazer esse tipo de inventários? Tem algum exemplo de... Não precisa citar nome se não quiser, né? Mas tem algum exemplo de legal, de que, olha, essa empresa portuária entrou, ou uma empresa portuária entrou e ela começou a fazer isso, ela não sabia, ela sabia. A Unimar é um exemplo, né? Que A Unimar é um exemplo. Marítimo, né? Não é nem um terminal, é um agente marítimo, mas tem ações, mesmo sendo um prédio, né?
limitado ali, tem ações muito legais. E ela inclusive- estimula os clientes também. Isso, o cliente e os funcionários, né? O exemplo que eles dão para os funcionários que acabam levando para casa. Muito, né? muito. A gente tem atendido empresas aqui do setor, né? Um exemplo que eu posso dar é da Santos Brasil, que é um parceirão nosso, assim, a gente já está há alguns anos com eles, fazendo toda a estratégia, toda a estrutura, fazendo os cálculos, Legal. ajudando nessa estratégia de descarbonização, pensando a longo prazo, olhando para as possibilidades. Então, a Santos Brasil vem evoluindo bastante, né? E é um case de sucesso aqui, até um exemplo para outras empresas portuárias. Né? Mas tem outras empresas também, porque assim... a Andréa comentou, né, desse movimento da autoridade portuária. É super importante o manifesto. Agora a gente tem uma política no Ministério dos Portos. Esse engajamento, ele precisa acontecer. Esse engajamento voluntário, ele é muito importante, porque você está colocando a sua marca ali e você vai ser cobrado por isso depois, tá? Você assinou o manifesto e o que você está fazendo. Não é só falar que assinar lá e pronto, e deixar isso numa Botar no gaveta. marketing. É isso. Então, Posta com... assinei, tira foto. e-mail. Você tem que ter uma estratégia, né? Então, você tem aí um caminho para percorrer para fazer essa estratégia, começar um passo de cada vez, né? Mas, assim, também além da questão de troca, né, que o manifesto possibilita e que esses fóruns que cada vez estão mais frequentes aí, possibilitam essas trocas de cases, de boas práticas. Isso a gente procura fazer também na Via Green, envolvendo empresas de setores do mesmo setor para também trocar, né? Que eu acho que isso é válido. Existe também o atendimento a impositivos regulatórios. Cada vez mais as empresas vão ser cobradas. Então, essa brincadeira que a gente fez do imposto de renda, isso vai ser... A gente teve no final do ano passado, foi sancionado o mercado regulado de carbono, que já existe na Europa e em outros lugares do mundo. O Brasil vai ter o seu agora, até que enfim, depois de muito tempo discutindo. A gente está numa fase agora de regulamentação, né? Em breve a gente vai ter aí nos próximos anos um mercado estabelecido, com setores com metas reais, né? Aqueles que não conseguirem atingir vão ter que comprar esses créditos de empresas que estão conseguindo. Isso vai gerar competitividade, então isso vai ser importante para a gente conseguir descarbonizar. E o inventário ele passa a ser algo obrigatório. Minimamente, porque é aquilo, se você não faz um inventário, você não sabe aonde você está, né? Você precisa fazer e dar transparência disso. Aqui no Porto de Santos, as empresas já passam a ser, né, recente, tem esse impositivo por uma norma de entregar seu inventário. E passou também agora, entrou também um plano de riscos climáticos. Esse você tem que fazer a cada 5 anos. A gente tem feito para algumas empresas aqui, já fizemos para 5 empresas. É um trabalho muito legal, porque assim, foi feito um trabalho pela ANTAC, né? Já projetando cenários de alterações climáticas para os próximos anos. Como a empresa vai se adaptar a essa nova realidade? Então, você tem que olhar para a sua estrutura, né? Como o seu negócio é impactado, como você está preparado, o que você pode fazer e apresentar essas medidas propositivas para a autoridade portuária. Então, todas as empresas aqui do ecossistema portuário agora vão precisar fazer essa análise de riscos climáticos e medidas adaptativas para entregar para a autoridade portuária. É uma forma de você cobrar, né? Olha, existe esse problema, vamos lidar de frente, vamos encarar isso. Como que você vai desenvolver esse trabalho? E a gente tem apoiado também nesse sentido. Que legal, sensacional. Porque tudo dando uma estrutura, né? A pessoa que não sabe por onde começar, vocês ajudam, você começa por aqui, beabá e tal. Aí depois você vai ser cobrado por isso, te ajuda a fazer né? Organizar a parte regulatória. E você vai ser penalizado por isso em breve. Pois né? Porque é até questão de perder negócios, né? Muitas empresas hoje perdem a oportunidade de fechar negócio porque lá fora já estão exigindo certificações, né? De questões ambientais, fora os ISOs da vida, né? Cada vez mais certificações ESG, né? Eu vi até, a gente teve um episódio aqui com o professor
Alexandre Machado, se não me engano, que ele comentou do questão de cobrarem um frete com uma taxa por causa do combustível fóssil. Tipo uma sobretaxa no frete marítimo, sabe? Existe isso. Como é que funciona? Tem armador que já está conseguindo colocar combustíveis renováveis na sua frota, mas os próprios navios estão se adaptando para gerar a própria energia. E vai vir regulação pesada em cima disso. Da IMO. Da IMO. Mas esse tipo de compensação é um pouco diferente da compensação de carbono. Sim. Que a gente faz. Como é que é? Em algum lugar que esse navio tá e o armador colocou X% de biocombustível, você pode comprar uma cota disso aqui e pagar mais pelo seu frete. É assim que alguns armadores têm trabalhado, tá? É legal, porque a atmosfera é uma só. Mudanças climáticas tá aí no mundo inteiro, o que você faz aqui vai impactar, diferentemente de uma poluição local, uma qualidade do ar que é local. Sim. A questão das alterações climáticas, ela é global. Então, se você está apoiando de alguma forma um navio que está com um percentual de biocombustível, tudo bem. Foi um mecanismo que foi criado. Se você tem uma outra forma, que é você calcular quanto que o seu frete tá emitindo, com base no peso, na distância, que está ali naquele container, por exemplo, você consegue fazer a compensação direta ali daquela sua emissão. Isso a gente faz bastante aqui também. Então, são formas diferentes. Mas sobre a questão, a gente teve agora um compromisso firmado, né, dos países membros da IMO, onde o plano Net Zero para 2050, até 2030, se eu não me engano, tem um compromisso de reduzir 20% das emissões. Que já é muita coisa. É pouco comparado com o que precisa, a necessidade. Mas comparado com o que eles estão agora, é bastante. 70% até 2040. E aí, até 2050, Net Zero, né? Porque tem que ter um compromisso ambicioso, porque essa meta Net Zero para 2050 é o que os cientistas estão falando. Se a gente não conseguir controlar o aquecimento global em 1,5 graus, né? Os danos vão ser absurdos, né? Então, o custo para remediar ele é muito maior do que o custo para a gente evitar, para prevenir. Então, é isso. A gente vai trabalhar agora num ambiente muito mais regulado daqui para frente. Sim. E trazendo aqui para a minha fala inicial da minha jornada lá de 2009, quando o meu discurso, a minha abordagem era muito na linha do reputacional, do marketing, do voluntário, do faz que é importante, da consciência. Agora a gente já muda. Né? Você precisa fazer. Você faz o que tem que fazer, porque é obrigatório agora. Então, é por amor ou pela dor, tem que ser feito. Vamos pelo amor, que é melhor. Né? Mais econômico para todo mundo. É isso. Todo mundo precisa, né? Menos dor, né? Muito bem. Gente, tá tudo muito bonitinho até aqui, mas eu queria saber se já passaram momentos desafiadores nessa carreira de tentar falar com as empresas para elas acordarem e mudarem os hábitos. Teve algum perrengue, assim? Teve alguma reunião mais difícil? Teve alguma empresa que falou que ia fazer e não fez? Tem lencinho? Tem caixa de lenço? Vamos todos chorar juntos agora. Ainda bem que eu tô sentada, porque eu costumo desmaiar. Isso não é uma piada. Meu Deus. Como assim? Porque eu já desmaiei. Mas foi brincadeiras à parte. Eu tive um desmaio na autoridade portuária. Meu Deus. Um dia desses de calor extremo. Sei. A pressão baixou já. Gente, eu despenquei lá. E aí virou piada que a Andréia desmaia. Eu acredito que assim, olhem... não quero fazer conta, mas a gente vai ter que falar essa palavra. Mais de 20 anos na estrada ambiental. Sim. Muitas vezes nós precisamos convencer. Né? A gente tem que fazer o convencimento. Por mais que... eu entendi, mas eu entendi com reticências. Sim. Eu entendi, mas vem sempre seguido da pergunta quanto isso vai custar, né? E aí, quando você falou, você estava falando algumas coisas aqui, me veio um exemplo que vai fugir um pouquinho aí das empresas serem resistentes, mas traz uma luz. Por quê?
não é muito fácil, é mais fácil quando eu tenho uma super operação agressiva, eu entender a obrigatoriedade. Porque o IBAMA vai me cobrar, porque a ANTAC vai me cobrar, porque a CETESB vai me cobrar. Sim. Quando não, no caso de uma Unimar, que faz de condição voluntária, é diferente, né? Então, assim, vou fazer porque entendo a produtividade que isso vai me gerar. Sim. E aí eu queria dar um exemplo feliz, que tem a ver com o Instituto Via Green, porque foi uma parceria que funcionou. A associação comercial, ela é poluidora? Você acha? Que um prédio de mais de 100 anos, no centro de Santos, com aproximadamente 30 pessoas ocupando todos os dias, é super poluidor? Não. Não, né? E por que a gente decide mudar as nossas condutas? O prédio da associação comercial, hoje, ele é alimentado por energia solar. Nós não tínhamos essa obrigação. Mas nós, por cultura, entendemos que seria importante. Então, tem 132 placas voltaicas no telhado de um prédio histórico tombado pelo patrimônio. Olha que legal. Uma quebra de paradigma. Com certeza. Era essa palavra que eu queria trazer. Para que a gente transforme, né, realmente as nossas operações, as culturas das empresas, é necessário quebra de paradigma. Eu sempre fiz assim. Sempre deu certo. Não, amor. Nunca teve problema. Né? Não vai dar mais para você fazer sempre assim. Então, a gente mudou essa cultura. Como, por exemplo, algo muito impactante que nós desenvolvemos a cada 2 anos. Seminário Internacional do Café. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Uau. O Brasil é um dos maiores consumidores de café. Nós somos um dos maiores produtores de café, produtor e exportador de café. E de café bom. Sim. O café do vizinho não é tão bom quanto o nosso. O da Colômbia é bom, vai. Não melhor do que o nosso. O agro do café é uma produção mais limpa do que problemática. Mais preserva do que desmata. Mais descarboniza do que carboniza. Né? Então, assim, olha que riqueza que nós temos. A Associação Comercial tem o papel de fazer o Seminário Internacional do Café. E aí, nós trazemos a cada 2 anos 1.000 pessoas para se reunirem, para tratarem desse assunto. E aí, a gente vai fazer 1.000 viagens internacionais e não vai ligar para isso? Então, não, nós nos comprometemos. E desde o último Seminário Internacional do Café, os nossos eventos são descarbonizados. E o Instituto Via Green nos ajuda nisso. É mesmo? O evento é descarbonizado? Que legal. Nós fizemos o cálculo da pegada de carbono das viagens internacionais e nacionais. As de rodoviário, aéreo. Nós fizemos o gerenciamento de resíduos dos 3 dias de seminário. Nós apresentamos durante os 3 dias esses números para as pessoas. Aí foi a hora que quando você falou, nossa, as pessoas vêm. Nós mostramos quantos planetas isso dá. Ai, que legal. Nós mostramos quantas voltas no planeta dava aquela quilometragem para as pessoas irem para o seminário. Aí você fala assim, então você está estimulando que as pessoas não se encontrem mais. Não, vamos nos encontrar, mas vamos nos responsabilizar pelos nossos atos. É possível você fazer a viagem e compensá-la, ou usar um combustível menos impactante. Então, a compensação do seminário foi feita em cima de parcerias, de associadas e parceiras que mudaram a sua matriz energética para a matriz energética limpa. Parte dessa porcentagem, os projetos que o Instituto Via Green promove, fizeram a compensação. Que legal. Então, não é impossível. Então, inovar e transformar é quebra de paradigma. É olhar para aquilo que eu sempre fiz de uma forma e fazer de outra. Não doeu. Não foi, foi fichinha. Não, mas não foi o fim do mundo. E assim, e a gente... E dá um trabalho mais na primeira vez que você faz. Exatamente. E na próxima você já aprendeu, então aquilo já... Né? Na próxima eu não vou precisar calcular na mão, o Conrado vai calcular para nós, entendeu? Já vem com a planilhinha linda.
O sistema da Via Green vai calcular. Então, assim, para exemplificar que eu tô numa usina, eu tô numa fábrica, nossa, óbvio que eu tenho fumaça, eu tenho petróleo, eu tenho que fazer. Não, eu faço eventos, eu tenho que pensar. Eu junto pessoas viajam, eu tenho que pensar. Legal. Né? E de incentivar também lá dentro os hábitos, né? Porque eu imagino que, por exemplo, num evento desse, vocês não estão preocupados só em compensar a emissão do transporte. Vocês também provavelmente não ofereceram copinho de plástico na hora de oferecer café. Vamos lá, parcerias. ODS 17. Inclusive, daqui 2 semanas teremos o episódio com o Fábio Tatsubo, hein? Vocês não podem perder, que vai falar exatamente dos ODS, né? ODS 17, parcerias. Legal. Nós fizemos parceria com uma das nossas associadas que instalaram pontos de água eletrônicos. Aí no planejamento, vamos voltar no planejamento do seminário. Onde nós vamos fazer o seminário? A escolha do local foi um local que tivesse energia limpa. Então, nós escolhemos como é que eu posso dizer? Uma estrutura de evento com o certificado da IREC, que certifica energia limpa, 0 carbono. Legal. É um certificado autêntico. IREC. Legal. Beleza. Então, eu vou usar energia elétrica limpa. Então, a nossa parceira instalou esses pontos de água eletrônicos, chiquérrimos, por sinal. Legal. E no kit, nós entregamos as garrafas. Óbvio que tínhamos lá também... esqueci a garrafa. A gente tinha taça, tá? Taça. Chique, né? Então, isso foi pensado. O stand da associação comercial o mobiliário foi todo de papelão. Uau! Que legal! Aí você pode falar assim, mas papelão ficou feio. Ficou lindo. Tem fotos? Depois tem. É um ótimo exemplo, porque olha onde a gente foi, né, no raciocínio. Papel, mas depois usa pouco e joga fora. Não. Ele tem uma utilização de várias vezes. Sim. É um material que montado fica resistente. E se nós alugássemos mesas, poltronas, banquetas, nós vimos que nós íamos precisar de 3 caminhões para fazer viagem. Esse mobiliário todo em papelão que vem desmontado chegou em um carro. Nossa, jura? Então, então assim, foi prático, rápido, eficiente. Sim. Versões reduzidas, otimizadas. Menos pessoas carregando peso, sobrecarregando coluna, etc. Ficou diferentão. Gerou curiosidade em todo mundo. Nossa, mas por que o papelão? Porque eu gerei menos transporte, porque eu precisei de menos pessoas. Então, a cadeia produtiva fica mais limpa. Se esse tema já está incorporado, né? Desde o início, você já está olhando para essa questão. Como que eu posso fazer de uma forma que vai gerar um impacto menor, né? Então, é um pouco disso. E assim, o inventário ou descarbonização, a gente pode falar de um país, de um estado, de um município, de uma empresa, de um evento específico, pontual. Outro case da Santos Brasil também, todos os eventos que eles fazem, a gente calcula e esse evento é compensado. Então também é incorporar isso realmente na estratégia, na cultura da empresa. Então pode ser uma indústria que é um grande emissor, uma indústria de aço, papel e celulose, indústria de transformação em geral, pode ser um escritório, né? Um escritório de advocacia, pode ser... Não tem desculpa. Não tem. Associação comercial, não tem desculpa. Então, mas eu emito muito pouco, tudo bem, mas é justamente isso. Um pouquinho de cada um, se todo mundo fizer a sua parte. Uma coisa que eu gosto muito de falar e que me motiva também é que, assim, hoje a gente atende empresas, né? Empresas grandes que têm muitos funcionários, mas se a gente consegue impactar os colaboradores dessas empresas, cada um levar isso para casa e conseguir fazer alguma coisa, você vai mudando dentro ali da sua área de atuação, né? Então acho aquele ciclo do que ela falou, né? Quero mudar o planeta. Mudar o planeta tem que mudar as pessoas. Então vamos impactar, quanto mais pessoas, melhor. Por exemplo, a praticagem. Vou dar outro exemplo. A praticagem também participa do nosso programa. Aí você, poxa, praticagem. Pois eles têm a estrutura deles, eles têm as lanchas que levam o prático até para embarcar no navio. Então, tudo isso é calculado. Aí pensa num modelo perfeito, né? Você tem o armador,
o prático, o rebocador, Sim. aí a Terminal. traca no terminal, aí você tem depois o transporte rodoviário, você tem todo o ecossistema engajado. É isso que a gente... Se todo mundo acordar Chegaremos agora, lá. a gente É. chega Sonho de no- princesa do Conrado. Todo mundo acordar agora e agir agora, a gente chega no 2050 com Net Zero. Essa é a ideia, é isso aí. Se Deus Chega. quiser. Gente, pra encerrar, que tristeza. Vamos virar de volta, a gente faz outro Vira. episódio. Eu preciso Nem fazer a última parece que o pergunta. tempo passou. Não é? Temos que fazer mais episódios, vocês A gente é voltem muito legal. com mais... Comentem aqui se vocês acharam que foi legal. Vocês precisam trazer mais cases pra gente contar as histórias aqui da galera. Eu fiquei muito feliz de conhecer tudo isso, não sabia. E eu achei muito legal saber do evento, né? Do evento. Você Dá pra vê? descarbonizar um evento. Perfeito. Tá dando desculpa. Né? Pensar na festinha de aniversário do filho. Até a pessoa física pode começar a pensar nisso. Sim, menos né? plástico. Exatamente. Presentes diferentes, mais autorais. Menos bexigas. Exato, Balões. eu sou a doida da Esquece bexiga. isso. Não deixa os alunos fazerem festa com bexiga de jeito nenhum, nem no primeiro aniversário. Mas enfim, vamos fazer outro podcast sobre festa de aniversário descarbonizado. Hoje é Porto. Gente, antes de finalizar, preciso fazer a pergunta final que a gente faz para todos os convidados, tá? Que não tem nada a ver com a vida profissional. Agora a gente quer saber quem são vocês no CPF, tá? A gente quer saber quem é a Andréa Ribeiro de Cangue Rasteirinha. O que você gosta de fazer nas horas vagas? É a mesma pessoa com remo na mão. Jura? Juro. Olha! Sou praieira, sou rata de Que praia. legal! Ah, Contato biólogo, com o né? mar. Não Biólogo adianta. não tem jeito, né? Eu remo canoa havaiana todo santo dia. Eu tenho o Jura? privilégio de ver o sol nascendo do mar. Meu Deus! É, Todo santo dia. Rapaz. todo santo dia. Parabéns. Então você deve dormir muito cedo. Que bom, porque eu acordo muito cedo Sim. e eu vejo o sol nascer e não tem como estragar meu dia depois. É, verdade. Que lindo. Parabéns. Adorei o hobby. Tudo a ver com você. Tudo a ver. E o Conrado, tem algum hobby curioso? Quem é você de bermuda e chinelo? Atualmente eu sou pai. Minha filha tá com 10 meses Eita. e ela Demanda bastante. tá demandando. Tô aprendendo, né? Mas, hobby curioso, eu sou ex-atleta de polo aquático. Uau! Tive, Todo mundo gosta de água aqui, né? tive uma carreira aí Que legal. no polo aquático. Até onde eu consegui conciliar, eu levei. Chegou um momento que não dava mais, mas hoje, brincadeirinha de vez em quando. Sim, pra matar Muito saudade, legal, né? Que legal, adorei saber. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi Obrigada a maravilhoso, você. foi leve, vocês viram, passou rapidinho. Pois é. Eu tava continuaria preocupado aqui. com essa ampulheta. Ó, Achou que não ia acabou o passar nunca. café, acabou a água. É. Vamos repor e vamos gravar mais. Olha, se você também gostou, não esquece de deixar o like, não esquece de deixar comentários, dúvidas, quer descarbonizar seu evento, quer descarbonizar sua empresa, quer começar a fazer alguma coisa para conter esse Por aquecimento favor. global, entre em contato com essa galera, tá? A gente vai deixar aqui na descrição e manda suas perguntas pra gente também, né? Não esquece de assistir nossos próximos episódios, ativa o sininho pra você ficar sabendo quando os próximos vídeos forem ao ar, beleza? Valeu, Marujos, até a próxima! Obrigada.